Na aula de hoje, vou estar listando como está carregando os colaboradores de um arquivo externo. Vamos estar aprendendo como está carregando essa Combo Box. Como também vou estar listando como está cadastrando em tempo de execução esses colaboradores que não estão carregados nessa Combo Box. Vamos estar cadastrando em um arquivo externo e vamos estar verificando antes se esse colaborador não está cadastrado nessa base de dados. Se você está precisando aprender como criar um cadastro multiusuário no Excel, essa playlist está sendo feita para você. Passo a passo estou listando como criar um formulário multiusuário no Excel. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Tenho um pedido a fazer a você inscrito do nosso canal. Também se inscreva no canal William Oliveira, canal esse focado em ensinar Excel de forma gratuita. Está precisando aprender Google Sheets? Está precisando aprender Excel para o mercado de trabalho? Então se inscreva no canal William Oliveira. No comentário fixado deixarei o link para inscrição. Vou chamar o formulário clicando nessa forma. Esse formulário temos desenvolvido passo a passo. Na descrição desse vídeo estará o link da playlist completa. Então vamos aqui na entrada saída. Então se observarmos, nesse momento essa Combo Box ainda não está sendo carregada. Como é que a gente faz para estar carregando ela com dados de um outro arquivo? E outra coisa bem interessante, suponhamos que eu carregue ela com informações e no momento que eu estiver executando eu não tenha uma pessoa já carregada. Como é que eu faço para estar cadastrando naquele momento? Então isso eu vou estar listando a partir de agora. Então vou fechar esse formulário. Para que eu possa estar lhe explicando, primeiramente vamos acessar aqui o nosso BD Controle, a nossa base de dados. Vou dar um duplo clique sobre ele, lembrando que esse arquivo está protegido por senha. Vou informar aqui a senha 1, 2, 3. A dar um OK, observe que eu já estou acessando a essa plana. Então observe, eu tenho aqui a CAD produto, eu tenho a entrada produto, tenho a saída produto, a CAD fornecedor. Então vamos inserir aqui mais um aqui, cliquei nessa aba. Vou dar o nome de colaboradores. E todos os nomes que eu der aqui serão carregados naquela Combo Box. Então, para que eu possa estar lhe mostrando como fazer esse carregamento, primeiramente eu vou colocar aqui nomes manualmente. E depois a gente pode estar cadastrando outros nomes diretamente lá do formulário. Então, por exemplo, vou colocar aqui José. Vou inserir aqui o Márcio. Então, observe que eu já tenho aqui dois nomes. Então, vou estar salvando. Observe que eu estou trabalhando com 1, 2, 3, 4. Essa é a minha sheet de número 5. Vou até renomeá-la. Vou chamá-la aqui de colaboradores. Vou salvar as alterações e vou fechar aqui a minha base de dados. Então, desenvolvedor, Visual Basic, Exibir, Project, Explore. O formulário é esse, User Form 1. Vou dar um duplo clique sobre ele. E o nome dessa Combo Box, vou clicar sobre ela, propriedades. E o nome dessa Combo Box é a CIMB colaborador _ entrada. Então como é que eu faço o carregamento dessa Combo Box? Vou aproveitar e copiar o nome da mesma, vou dar um duplo clique aqui no meu User Form, estou dentro do evento Initializer. Então aqui abaixo, observe que eu vou criar uma rotina, sub carrega colaboradores. Ao dar o Enter, o VBA já reconheceu aqui a nossa sub, já acrescentou os parênteses e o end sub. Vou declarar uma variável chamada linha e vou classificá-la do tipo integer, do tipo números inteiros. A minha variável linha, ela vai partir do valor inicial de 2, já que a primeira linha é o cabeçalho. Vou utilizar a estrutura which, que quer dizer com, e extrair formando aqui o meu workbooks. Abro parênteses, vou estar informando a variável banco dados, aquela variável que armazena o nome desse arquivo. Estarei informando a sheets. Aqui eu estarei especificando qual a sheet que eu estarei povoando a minha Combo Box. Como vimos, é a minha sheet de número 5. Entendido esse conceito, vou utilizar aqui o laço do until. Faça até quando. O que eu estarei fazendo aqui? Vou fazer uma varredura em determinada coluna. E quando ela encontrar uma célula vazia, ela vai entender que não tem mais nenhum registro para estar carregando para a nossa Combo Box. Enquanto eu não encontrar essa célula vazia, tudo que ela percorrer será adicionada para a Combo Box. Cells, abro parênteses, vou informar a variável linha, qual é a coluna que eu vou utilizar como parâmetro. Eu vou utilizar a primeira coluna, a coluna A. Então fecho aqui meu parênteses
e vou utilizar igual aspas duplas. Dessa forma eu estou fazendo uma verificação. Ao encontrar uma célula vazia, ele para de percorrer. E o que eu estarei fazendo? Muito simples. Observe que enquanto eu não encontrar uma célula vazia, eu vou chamar aquela combo box que eu havia copiado o nome, vou utilizar a propriedade add_item para estar adicionando informações. E que informações eu estarei adicionando? Como eu vou trabalhar apenas com a coluna onde tem o nome dos colaboradores. Então, estarei informando nas minhas cells da minha variável, também da mesma coluna, vírgula, da minha coluna número 1. Então, tudo que estiver nessa coluna de número 1, a parte da segunda linha será carregada para a minha combo box. E estarei informando a minha variável igual ela própria, mais um, para que eu possa estar mudando de linha e pegue o registro abaixo um do outro. E para que eu possa fechar a estrutura do until, vou utilizar o loop. Já que eu utilizei a estrutura which, devo estar informando com o nosso ent which. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Como eu estou trabalhando com um arquivo externo, como as minhas informações estão em um outro arquivo, o ideal é que eu utilize aquela estrutura que eu tenho utilizado em toda essa série. Aquela estrutura de verificar se o banco de dados está aberto, verificar se o banco de dados existe. No entanto, se eu fizer dessa forma, o meu initialize do meu userform vai ficar bem poluído. E se observarmos, eu já tenho aqui algumas rotinas de carrega unidade medida, eu tenho carrega fornecedores. Então, como é que eu posso fazer de uma forma bem prática? Vou copiar essa rotina que acabamos de criar. Eu não posso simplesmente utilizar aqui a chamada call e colar ela aqui. O que eu estarei fazendo? Por exemplo, eu vou selecionar essa rotina, clico o botão direito sobre ela e clico em definição. Então, essa rotina já faz aquela verificação. Observe, abre o arquivo leitura, carrega o nome do fornecedor e fecha o arquivo ADM. Então, ela tem toda aquela estrutura. Então, o que eu posso fazer aqui para estar automatizando esse código? Vou utilizar a chamada call e aqui vou colar o carrega colaboradores. Por que eu vou fazer dessa forma? Entenda a minha lógica. Aqui eu já tenho a estrutura para abrir o arquivo como leitura. Aqui abaixo eu já tenho a estrutura para fechar o arquivo como leitura. Então aqui eu tenho uma rotina para carregar o nome do fornecedor e agora tenho uma rotina para carregar os colaboradores. Então eu estou aproveitando já essa estrutura que já verifica e em seguida já fecha o arquivo, sem poluir tanto o nosso projeto. Ao executarmos, vamos aqui fazer um teste. Vou aqui em entrada, saída, vou aqui nessa combo box e observe que já aparece o José e o Márcio. Como eu disse a você, agora vamos imaginar, por exemplo, suponhamos que eu tenho o colaborador Gleidson. Eu quero que o Gleidson, além de estar registrando a movimentação que ele fez, que também possa estar sendo cadastrado o Gleidson, caso ele não esteja salvo nessa base de dados. Como é que eu faço isso? É o que eu vou lhe ensinar agora. Então, observe, como é que a gente vai fazer aqui? Vou fechar esse formulário, eu vou estar repositando esse objeto aqui um pouquinho para o lado, e eu vou utilizar aqui um botão de comando, exibir, caixa de ferramentas. Vou clicar sobre esse objeto e vou colá-lo aqui do lado desse combo box. Clique sobre ele, propriedades. Eu não vou utilizar aqui a propriedade caption, então eu posso estar apagando esse texto. Na propriedade name, eu estarei alterando para btn incluir collab. Na propriedade picture, observe que está como nenhum. Eu não tenho nenhuma imagem nesse momento inserida nesse botão. Vou clicar nessa caixinha de 3 pontinhos e estarei selecionando, por exemplo, uma imagem bem intuitiva. Deixa eu voltar aqui uma pastinha antes. Vou aqui na minha pasta do mês de agosto, na pasta do dia 2 e estarei acessando essa imagem. Ao clicar em abrir, observe que eu já estou visualizando aqui a imagem. Vou só aumentar o meu botão. Lembrando que o arquivo auxiliar está hospedado no site tribodigital.com.br. Para que você possa baixar esse arquivo, no comentário fixado estará o link. Lembrando que é necessário que você seja cadastrado no site. Caso você esteja assistindo juntamente comigo durante essa pré-estreia, no chat eu estarei disponibilizando o arquivo auxiliar. Entendido esse conceito, o que eu estarei fazendo? Como é que eu vou fazer esse cadastro? Muito simples. Vou dar um duplo clique nesse objeto. Eu estou dentro do btn incluir collab. Então vou dar aqui um espaçamento. E o que eu estarei fazendo? Vou declarar uma variável, vou chamar ela de lim e vou classificá-la do tipo integer, do tipo números inteiros. O que eu estarei fazendo? Vou utilizar a estrutura which, onde eu estarei informando o meu workbooks, abro parênteses, a nossa variável banco dados,
para que eu possa estar trabalhando com o nosso arquivo externo. Ó. Ponto. Vou utilizar aqui o nosso sheet, estarei informando a minha sheet de número 5. Ó. E o que eu estarei fazendo? Ó? Muito simples. Ó. Para que eu possa estar cadastrando, eu preciso informar a parte de qual linha. Isso daí já vimos dentro dessa série. Ó. Então, como é que eu faço de uma forma bem objetiva? Ó? Vou chamar a variável lim e vou passar um valor para ela. Ó. Vou utilizar o ranger, abro parênteses, entre aspas duplas, vou passar a coluna A, fecho aspas duplas e estarei concatenando com o meu rows.count. Estarei fazendo uma contagem das linhas a partir da coluna A. Fecho meu parênteses, ponto end, abro parênteses e vou utilizar aqui o XLUP. O meu cursor vai vir da última linha do Excel e vai parar na última linha preenchida. Então, dessa forma, eu vou descobrir a última linha preenchida. Fecho meu parênteses, vou informar aqui o meu row, já que eu estou utilizando linhas como critérios. E vou utilizar um mais um para que eu possa estar salvando a informação sempre abaixo da última linha preenchida. Com esse comando, eu vou descobrir a última linha preenchida. Como eu quero salvar sempre após a última linha preenchida, então por isso que eu utilizo esse mais um. E como é que eu vou estar salvando essa informação? Muito simples. Ó. Para que eu possa estar salvando, vou informar aqui o meu cells, abro parênteses, vou informar a variável lim. Eu quero estar salvando na primeira coluna. Ó. Então vou informar aqui o número 1. E aí estarei descarregando quem? Estarei descarregando meu mi.cmb, colaborador entrada, ponto text. Então, dessa forma, a informação que estiver naquela combo box inserida estará sendo salva onde? Na minha sheet de número 5. Ó. E logo abaixo, vou informar aqui a estrutura Enduit para fecharmos essa estrutura. Ó. Antes de testarmos, vou só utilizar aqui o comando Activate para estar garantindo que eu estarei ativando a sheet de número 5. O que isso quer dizer? Suponhamos que eu esteja em uma outra plana no momento que eu estiver fazendo essa verificação. Se eu não estiver com ela ativa, provavelmente eu vou povoar a minha combo box com os dados dessa outra plan. Então, para garantir, eu sempre vou utilizar o comando Activate para estar ativando a plan a qual eu quero fazer o carregamento. Ó. Então, para que você entenda, ó, se eu executar nesse momento, eu estou trabalhando com um arquivo externo, então eu não vou conseguir êxito. Como eu estou acessando um arquivo externo, eu sempre tenho dito a você que dentro dessa série, a gente tem que utilizar aquela verificação se o banco de dados existe, se o banco de dados não está aberto. Então, por exemplo, ó, exibir, Project Explorer, vou aqui no meu Userform 1, vou, por exemplo, copiar a programação por trás desse botão. Ó, duplo clique sobre ele, copiei a programação, vou lá no meu Userform 1, muita atenção aqui, ó, duplo clique nesse botão, o que eu estarei fazendo? Observe, ó, vou colar tudo que eu havia copiado, a programação anterior que acabamos de fazer, eu estarei recortando. Eu posso deixar essa programação aqui dentro? Posso, mas para ficar algo mais organizado, o que eu estarei fazendo? Ó? Logo aqui abaixo, ó, sub, vou chamar ela, por exemplo, ó, de incluir, underline, collab. Ó. Muita atenção. Vou colar a programação que acabamos de fazer passo a passo, vou copiar até aqui e vou substituir aqui, ó, entrada produto por a programação que acabamos de fazer. Ó. O que ela está fazendo? Ela está verificando antes se o banco de dados existe, está verificando se o banco de dados não está aberto. Está abrindo o arquivo no modo ADM, no modo administrador, em seguida vai estar cadastrando o colaborador e em seguida vai estar fechando o arquivo. Ó. Então, muito simples. Ó. Ao executarmos, vamos aqui fazer um teste. Ó. Então, vamos imaginar aquela situação. Ó. Vou dar aqui entrada. Suponhamos que eu quero estar dando entrada de um colaborador. Suponhamos que eu quero estar dando entrada do produto e o colaborador não esteja nessa combo box. O que eu faço? Eu posso estar digitando o nome dele, ó, Gleidson. Eu posso estar clicando nesse mais, ó, executei. Provavelmente deve ter salvo. Ele não trouxe ainda para a minha combo box carregada, até porque eu não programei para estar carregando pós estar cadastrado. Então, observa, entrada, vou informar aqui a entrada e vou estar dando a entrada. Entrada realizada com sucesso. Nesse momento ele não está carregando a combo box com o colaborador Gleidson. Vou fechar o formulário, vou estar executando, entrada, saída e observe, ó, e já retorna o colaborador Gleidson. E aí você deve estar se perguntando por que ainda não trouxe no momento que você cadastrou. Porque eu não programei para carregar a combo box. Como é que eu faço? Muito simples, ó, duplo clique no meu formulário, eu estarei indo aonde? Ó, no meu carrega fornecedores, que está aqui abaixo, ó, carrega colaboradores, ó, na realidade. Ó. O que eu estarei fazendo? Ó? Vou copiar isso daqui, ó, copiei, vou lá no meu Userform 1, duplo clique nesse objeto e eu posso colar a programação aqui dentro, como eu posso utilizar apenas a chamada call e o nome da rotina. Ó.
após cadastrar através dessa rotina, em seguida estarei chamando a minha combo box carregada. Então observe, ó, entrada e saída, vou dar aqui a entrada de um produto. Observe que nesse momento eu tenho o José, o Márcio e o Gleitson. Vamos supor que eu queira cadastrar o Paulo Roberto. Ó. Ao vir aqui em movimentação, ó, entrada, vamos supor que eu quero dar uma entrada. A quantidade de entrada, eu quero dar uma entrada de 10. Ó. Ao clicar nesse botãozinho, ó, cadastrou, e observe que já trouxe o José, o Márcio, o Gleitson, o José de novo, o Márcio, o Gleitson e o Paulo Roberto. Ah, mas trouxe pessoas repetidas. Ó. Um detalhe, ó. Trouxe o Paulo Roberto e acabou trazendo outras pessoas repetidas. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Já eu lhe mostro. Vamos só primeiramente salvar. Ó. Salvei. Então uma coisa que você já deve se atentar. Ó. A minha combo box já está trazendo a pessoa que eu cadastrei. Ó. Só que ela trouxe de forma repetida. Como é que eu faço para fazer esse ajuste? Ó? Duplo clique no meu formulário. Aqui em carrega colaboradores. Primeiramente, antes de estar carregando informações para dentro desse objeto, eu estarei primeiro o limpando. Ó. Vou copiar o nome do objeto. E aqui acima, ó, vou informar ele e vou utilizar a propriedade clean para que eu possa estar o limpando. Ó. Então vamos verificar se isso daqui já vai fazer o ajuste necessário. Creio eu que sim. Ó. Então observe, ó. Nesse momento eu tenho o José, o Márcio, o Gleitson e o Paulo Roberto. Ó. Então vamos supor que eu quero dar entrada nesse produto. Não tem o colaborador que eu queira. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Marcos. Ó. Ao clicar nesse botãozinho, ó, cadastrou. Se eu selecionar, observe se eu trouxe o José, o Márcio, o Gleitson, o Paulo e já trouxe o Marcos. Ó. Então já cadastra e já traz o colaborador de forma automática. E aí o meu trabalho é informar a entrada ou a saída como queira. Eu posso aqui dar a entrada que eu queira. Ó. 10 e clico nesse botão entrada. E aí você deve estar se perguntando, ah, mas o meu usuário pode esquecer de clicar nesse botão. Isso pode realmente ocorrer. Então o que é que a gente pode estar fazendo também? Ó? Ao invés de eu clicar nesse botãozinho, eu posso programar dentro deste. Ó. Ou seja, o meu usuário sempre vai ter que clicar nesse botão. Entendeu a lógica? Se ele sempre vai clicar nesse botão, não tem como ele esquecer. Então eu posso chamar essa rotina aqui dentro desse. Ó. A única coisa que eu não vou poder fazer, observe, ó. Muita calma. Duplo clique nesse objeto, eu não posso copiar tudo isso daqui e colar lá dentro do meu botão entrada, ó, porque ele também já tem essa estrutura, ó, de verificar se o arquivo existe, se não existe. Então como é que eu devo proceder? Ó? Observe, ó, duplo clique nesse botão, eu vou copiar isso daqui, ó, copiar somente isso, ó, copiei, duplo clique no meu Zenform 1 para que eu possa estar deixando inativo, vou clicar sobre ele, propriedades, eu vou deixar, por exemplo, invisível nesse primeiro momento, ó, vou deixar aqui invisível, ó, visível igual a falso, ó. Vou clicar duplo clique nesse objeto e aqui vou no entrada produto, definição e aqui o que eu estarei fazendo? Ó? Observe, ó. Antes de eu estar emitindo que a entrada foi realizada com sucesso, eu colo as duas programações que eu havia copiado, ó. O incluir collab e o carregar colaboradores. Você entendeu a minha lógica? Muito simples, ó. Quando eu estiver dando a entrada, não tem como eu esquecer de estar dando a entrada. Então, dentro da entrada, eu já chamo mais duas rotinas, ó. O incluir collab e em seguida eu já carrego ele carregado, ó. Então, vamos imaginar aqui, ó. Na prática, vai ficar muito mais fácil. Ó. Eu venho aqui, coloco o código item que eu quero dar entrada. Eu tenho aqui o José, o Márcio, o Gleitson, o Paulo Roberto e o Marcos. Vamos supor que eu quero estar cadastrando com o Jair, ó. Ao selecionar aqui a movimentação, ó, entrada, vou informar aqui a entrada. Eu não vou clicar mais naquele botão, até porque eu deixei ele invisível. Ó. Ao clicar em entrada, lembre-se que o Jair não tinha na combo box. Ó. Entrada realizada com sucesso, limpou. Se eu vim aqui, ó, já traz o nosso amigo Jair. Ó. Entendeu a minha lógica? Não tem como o usuário esquecer de clicar nesse botão se ele estiver dando a entrada. O que pode ocorrer, com certeza vai ocorrer, é que agora, como estamos programando para estar cadastrando esse nome dentro do entrada produto, o que vai acontecer? Ele vai cadastrar toda a vida que eu informar um nome aqui. Então primeiro eu tenho que verificar se o nome não existe para depois estar cadastrando ou não cadastrando. Como é que eu faço isso? Ó? Vou fechar aqui o formulário, mas antes você entendeu a minha lógica? Como eu estou informando agora o colaborador aqui e estou sempre clicando nesse botão, então toda a vida ele vai pegar essa informação e vai cadastrar, indiferente se ela já existe ou não na base de dados. Então eu tenho que verificar para estar evitando esse tipo de duplicidade. Ó. Então o que eu estarei fazendo? Ó? Vou dar um duplo clique nesse objeto, vou aqui no entrada produto, seleciono ele, definição. Vamos localizar a rotina. Ó. Eu vou aqui no meu incluir collab, definição,
E o que eu estarei fazendo? Eu vou utilizar o método find para fazer uma procura. Então como é que eu faço? Ao lado da variável declarada do tipo integer, vírgula, eu vou declarar uma segunda variável. Vou chamá-la de linha e vou classificá-la do tipo integer. Eu tenho agora uma segunda variável. Então o que eu estarei fazendo? Antes de eu estar cadastrando, o que eu vou fazer? Observe, aqui abaixo do meu Activate, eu vou fazer o que? Vou chamar a variável linha, vou passar o que para ela? Meu Ranger, abro parênteses, vou fazer uma procura na minha coluna A, ela por inteira, fecho parênteses, vou utilizar o método find para fazer essa procura, vou procurar quem? O meu mi.cmb colaborador underline entrada, ponto text. Eu estarei procurando aquele colaborador que eu estou informando naquela combo box, vírgula, vou passar o parâmetro locat para fazer essa procura de forma exata, dois pontos, igual, como eu quero uma procura exata, vou passar o valor 1. E eu estou procurando por linha, então eu passo o row, que é a linha. E agora, o que eu faço? Vou fazer uma verificação, estarei verificando se na minha cells, da minha variável linha, de qual coluna? Da coluna de número 1, se ela é igual a quê? Se ela é igual ao meu mi.cmb colaborador entrada.text. O que eu estou verificando? Eu estou verificando se na minha linha da primeira coluna, se ela é igual a esse cmb colaborador underline entrada.text. Se essa condição for verdadeira, o que isso quer dizer? Que o dado está repetido. Se o dado não estiver repetido, aí ele executa isso daqui para a gente. Entendeu a lógica? Então eu vou utilizar aqui o meu else e logo aqui abaixo eu vou utilizar o nosso end if. E agora vamos testar. Se ocorrer um erro, eu estou até pressentindo que vai dar um erro, mas se ocorrer a gente corrige juntos. Então vou executar. Então vamos lá, entrada, saída. Então nesse momento eu tenho o José, o Márcio, o Gleidson, o Paulo Roberto, o Marcos e o Jair. Então o que eu estarei fazendo? Observe, eu já tenho o Gleidson. Então se eu vim aqui informar o Gleidson e eu não tivesse aquela verificação, o que teria ocorrer? Ele iria cadastrar o Gleidson por uma segunda vez. Então vamos verificar se ele vai evitar de estar cadastrando o Gleidson. Vou informar aqui o tipo de movimentação. Vou movimentar aqui dando uma entrada de 20. Vou clicar em entrada. Realizada com sucesso. Aparentemente não ocorreu erro algum. Observe que ele não cadastrou o Gleidson de forma repetida. Então aparentemente está funcionando. Se eu vir aqui dar uma entrada, eu vou informar aqui uma outra pessoa. Tem o José, o Márcio, o Gleidson, o Paulo Roberto, o Marcos e o Jair. Vamos supor que eu queira estar incluindo o colaborador Júlio. O Júlio não está na minha base de dados. Então se eu vir aqui, vou informar aqui a entrada, vou passar aqui o valor para ele e vou clicar em entrada. Observe que ocorreu algum tipo de erro. Até porque o BD controle está aberto e eu já testei do porquê. Mas vamos lá. Como é que eu vou fazer esse ajuste? Um detalhe que você sempre tem que entender. O método find, ele faz uma procura. Quando você utiliza um procv, você faz uma procura. E se você não encontrar aquele valor, vai retornar o que? Naquele não disponível. Naquele valor lá não encontrado. Aquele tipo de erro. Então o método find ocorre algo muito semelhante. Ele deu um erro. E como ele não encontrou, ele deixou aqui a minha base de dados aberta. Não explodiu o erro porque eu tenho uma função de tratamento. Então, o que estarei fazendo? O meu BD controle está aberto para que eu possa fechá-lo. Eu vou primeiramente para aqui o formulário. E estarei fechando o meu BD controle. Vou clicar aqui em não salvar, desenvolvedor, Visual Basic. Então, como eu sei que pode ocorrer um tipo de erro, eu vou fazer o que? Entrada, produto. Clico em definição. A Gleidson, por que não ocorreu no primeiro exemplo? Porque o Gleidson já estava cadastrado na base de dados. Então não ocorreu esse tipo de erro. Então o que eu estarei fazendo? Vou aqui no meu incluir collab, definição. E o que eu estarei fazendo? Como eu sei que vai dar um erro caso eu não encontre o valor, vamos aqui fazer um teste. Vou apagar esse else. Vou utilizar aqui o exit sub. Lembre-se que com o exit sub ele ignora o que está abaixo dele. Mas no momento que eu estou fazendo um tratamento de erro, é o contrário. O exit sub ignora o que está acima dele. Aqui eu estarei informando o on, erro, go to, erro. Esse erro no final é a variável. Abaixo desse exit sub, eu vou chamar o erro, dois pontos, e vai executar isso daqui para a gente. Entendeu a minha lógica? Só vai executar isso daqui caso ocorra esse tipo de erro. Para que possamos verificar se vai funcionar ou não, temos que testar. Vou salvar, vou fechar o arquivo e vou chamar aqui o formulário. Então vamos lá, aquela hipótese. Primeiramente eu vou puxar um colaborador que já existe, o Gleidson.
Vou informar aqui o código que eu vou estar dando entrada. Vou informar aqui o tipo de movimentação, quantidade de entrada. Vou passar aqui o valor 10. Ó. Clico em entrada. Entrada realizada com sucesso. Ó. Aparentemente até aí nada de erro. Observe que não vai cadastrar o Gleitz, porque o Gleitz já está cadastrado. Vou informar novamente o produto. Ó. 1, 2, 3, 4. Agora vamos pegar um colaborador que não está cadastrado. Ó. Então, por exemplo, ó, vou colocar aqui o nosso amigo Robson. O Robson não está na base de dados. Como vimos antes, quando eu lançava uma pessoa que não está na base de dados, ocorreu um erro. Então vamos verificar se vai dar erro ou se vai cadastrar ele. Ó. Vou informar aqui uma entrada. Entrada realizada com sucesso. Ó, e limpou o campo. Será que cadastrou o Robson? Observe, ó, já trouxe lá o nosso amigo Robson. Ó. Entendeu a minha lógica? Assista esse vídeo com muita calma. Você vai entender tudo que eu fiz, mas para que você entenda, sempre é importante que você possa ter assistido essas aulas de forma sequencial. Na descrição desse vídeo tem o link da playlist completa. É importante que você possa assistir a todos os vídeos de forma completa, pausadamente, para que você entenda e adapte aos seus projetos. Você pode baixar o nosso arquivo auxiliar, caso você esteja assistindo no momento que eu lancei o vídeo. No chat vai estar o link para que você possa baixar o arquivo auxiliar. Ainda não é inscrito? Se inscreva agora em nosso canal. Conto com o seu gostei para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Então, com o seu gostei, eu vou entender e o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai sugerir para mais pessoas. Então, conto com o seu gostei e lhe aguardo para o nosso próximo vídeo.